assento em nome do Senhor Jesus. Culto maravilhoso, abençoadíssimo. De manhã também tivemos um culto maravilhoso, ministério de louvor, a palavra que foi ministrada a nós através do pastor Marco Aurélio. Deus falou maravilhosamente, e hoje, nesta noite, não tem sido diferente. O presbítero Júlio, ele estaria aqui conosco à noite também, mas o Luquinhas não está bem. O Júlio já passou a noite com ele no hospital, veio direto aqui para a igreja de manhã, e agora à tarde nós estávamos conversando. Ele estava lá ainda com o Lucas, cuidando do Lucas, ajudando a Marina, que o Lucas também não estava bem agora à tarde. Daqui a pouco nós vamos orar por eles e por outros que estão enfermos. E o Júlio contou a experiência. Sexta-feira, a nossa equipe de missões, liderada pela vida do presbítero Júlio, foi fazer um trabalho lá na porta do pronto-socorro da Santa Casa. Os irmãos prepararam um lanche, café, e fizeram um kit, um saquinho com um panfleto, uma bolachinha Clube Social, e ali colocaram textos bíblicos, segundo Júlio, 6 versículos bíblicos, né? E o Júlio falou que houve oração, pedidos de oração, os guardas receberam oração, vieram tomar café, abriram as portas da Santa Casa, entraram, oraram pelo povo lá. Mas o Júlio comentou conosco de manhã que houve um caso especial que marcou ele e o grupo, que foi uma família, um casal que foi lá, comeu lanche, e quando o Júlio entregou o kit e eles leram o versículo que estava no kit, eles começaram a chorar, a se emocionar e glorificar o nome do Senhor, porque antes de eles saírem de casa, eles oraram a Deus, e o marido pediu para a esposa tirar a palavra, e a mesma palavra que a esposa tirou foi a palavra que estava no kit. Então foi algo assim tremendo, maravilhoso. Os irmãos que participaram experimentaram algo que muitos ainda não tinham experimentado, que é estar na rua, que está ali, Michel, tete a tete, e a carência do mundo, né? O próprio Júlio disse, né? E eu bem posso falar, quem tem um convênio vive uma outra vida, Paulo. Quem tem de enfrentar uma Santa Casa não é fácil, né? É fila, é tempo, é horas, até dias, né? E nada melhor que se a igreja se dispuser estar lá, né? Servindo um café, servindo um pão, entregando esse kit e principalmente ministrar uma palavra da parte do Senhor e orar. Então foi uma experiência maravilhosa. Eles estão aí a 1000 por hora, né? Já tem gente querendo fazer 2 vezes por mês já, né? E é benção, irmãos, é benção. E eu estava em casa pensando nesta noite em trazer uma palavra, e como é noite de missões, eu quero trazer uma palavra com cerne em missões, e entender o motivo e a razão de nós estarmos aqui. E aí, como aconteceu de manhã, aconteceu à noite também. De manhã o Pedro leu o texto que o Marquinhos ia ler, e agora a Selma leu o texto que eu ia ler. Isso é maravilhoso, não é, irmão? Isso é bênção demais. Isso é bênção, é Deus purinho na terra. Então eu quero ler alguns textos. O primeiro é sobre a grande comissão, e a grande comissão começa em Mateus 28, versos 16 ao 20. A orientação de Jesus. Jesus está indo embora, e aqui ele deixa uma ordem que nos diz assim, a partir do 16: os 11 discípulos foram para a Galileia, ao monte que Jesus lhe indicara. E quando o viram, o adoraram. Alguns, porém, duvidaram.
Então Jesus se aproximou deles e lhe disse: toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu ordenei a vocês, e eu estarei com vocês até o fim dos tempos. Ide está no imperativo. Deus está mandando ir. Diga para alguém: Deus está mandando ir. Toda a igreja que leva o nome de Jesus tem por obrigação o ide. O ide significa que o mundo precisa de salvação, que o homem precisa de salvação, mas para que essa salvação chegue, alguém precisa ir, alguém precisa anunciar. Como ouvirão, diz a palavra, se não há quem pregue? Como saberão se não há quem ensine? Se estamos aqui hoje, porque de alguma forma a palavra do Senhor chegou na nossa casa. Quem nasceu num berço evangélico, a palavra chegou através dos pais. Quem não nasceu num berço evangélico, a palavra chegou no serviço, chegou na escola, chegou por um vizinho, chegou por um amigo. Mas Deus usou um canal, Deus usou uma ferramenta para que a palavra do Senhor chegasse aos meus e aos teus ouvidos. E aí, eu comecei a escrever isso, porque Deus faz essa promessa. Mas antes de ir, não dá para ir de qualquer jeito. O Júlio, antes de ir com a equipe para a Santa Casa, a gente conversou, bateu um papo, e o Júnior fez um momento de preparação. Reuniu o grupo, eles se reuniram, e o Júlio passou orientações. Como assim, pastor? Orientações, irmãos. Porque tudo que fazemos, temos que fazer com sabedoria. Você está num hospital, você está num pronto-socorro. Muitas igrejas foram proibidas de entrar em hospitais por culpas de muitos crentes mal direcionados, que não foram ensinados adequadamente. Não se grita no hospital. Houve um tempo, eu ainda acredito que as pessoas acham que o poder de Deus vem no sapateado, vem no grito. A palavra de Deus é poder, irmão. O diabo não tem medo de terno, sapateado, grito, mas ele tem medo daquele que tem autoridade imbuída da palavra de Deus pelo Espírito Santo de Deus. Se você é um homem de Deus, é uma mulher de Deus, só de colocar as suas mãos, que até em silêncio, pastor, ele não está ouvindo, mas Deus está te ouvindo. E Deus preparou esse grupo, e esse grupo fez um trabalho espetacular. Mas aqui, Jesus dá uma ordem para se preparar. Fala para o teu irmão, você precisa se preparar. Aí eu fui lá em Atos, capítulo 1. A partir do verso de número 1. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, verso 1, que diz assim: no meu livro anterior, Teófilo, escrevi a respeito de tudo que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia que foi levado aos céus, depois de ter dado instruções por meio do Espírito Santo aos apóstolos, os que havia escolhido. Quem deu instrução? Quem está ensinando aqui? Jesus. Depois do seu sofrimento,
Jesus apresentou-se a ele com muitas provas indiscutíveis de que estava vivo, aparecendo por um período de 40 dias, nos quais falava acerca do reino de Deus. Verso 4: certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes esta ordem: não saiam de Jerusalém, mas antes esperem pela promessa do meu Pai, da qual falei a vocês. No 5 ele diz: pois João batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. Eu preciso ir, mas quem converte não sou eu, nem a habilidade que eu tenho, nem a eloquência de falar que eu tenho, não. Quem converte o homem, diz Paulo, é o Espírito Santo de Deus. E Jesus diz para os discípulos: olha, vocês precisam ir, mas por enquanto não saiam de Jerusalém, porque tem uma promessa chegando. E essa promessa, ela não vai demorar, ela já está chegando. E aí um texto que muitos conhecem, Atos capítulo 2. Estavam todos reunidos no mesmo lugar. Olha aqui, a igreja era lá, a igreja viva. Todos reunidos no mesmo lugar. Mais ou menos 120 pessoas, entre homens e mulheres, buscando e orando, à espera de uma promessa. Porque Jesus disse: eu vou ao Pai, mas não vos deixarei órfãos. Meu Pai enviará o Espírito da verdade. Afinal de contas, em Mateus 28 ele falou, e a Selma ressaltou aqui algumas vezes: estarei convosco todos os dias. Fala para alguém do seu lado assim: todos os dias. Olha que privilégio, todos os dias. Aonde você estiver, o Senhor estará com você. Pastor, me sinto meio fraca de vez em quando. Sim, acontece, mas Deus está lá. E se você dobrar o seu joelho, ou não sei se foi de manhã que foi dito aqui, quantos de nós, acho que foi o Marcos que disse na pregação, e falou muito comigo também, quantos de nós já entrou dentro de um banheiro para orar? Hein, Paulinho? Dentro de uma empresa? Hein, pastor Isaac? Orar onde? Na empresa, orar onde? Ah, vou no banheiro, mas ninguém sabe. Quantas vezes eu abaixei a tampa do vaso e ali agarrei o vaso e chorei ali, pastor, no banheiro, mas o Senhor se manifestou naquele lugar. Porque essa promessa é viva e verdadeira. E se você entrou desanimado aqui hoje, minha irmã, anima-te. O Senhor está dizendo para você: estarei convosco todos os dias da tua vida. Seja sol, seja chuva, seja noite, seja dia, eu estarei com você. Então essa promessa precisa se cumprir. E ela vai se cumprir em Atos capítulo 2. Eles não sabem a hora. Eles não sabem, pastor Isaac, o dia. Mas eles confiaram na promessa, Carol. Vai chegar. Diga para alguém: a bênção está chegando. E preste atenção, e essa bênção, ela não é material. Deus não prometeu uma posição, Deus não prometeu ouro, Deus não prometeu prata, não.
é mais excelente do que isso. Deus prometeu a presença dele. E a Bíblia diz que de repente ouve-se um barulho. Parece vento, diz o texto, mas não ventou. O barulho é de vento, mas não ventou. Entrou na casa. E de repente um olha para o outro, e sobre a cabeça de cada um, chama de fogo começa a subir na cabeça deles. E eles são tomados por diversos idiomas. Diversos idiomas. São tomados de tal forma. Tenta imaginar comigo. Que quem está do lado de fora pensaram que eles estavam alcoolizados. Como você calcula que alguém está alcoolizado? Quando você está andando na rua, vê alguém cercando galinha. Meu pai fala, cercando galinha. Esse homem não está bem. Esses homens foram tomados com poder, com uma glória, que eles não conseguiram sustentar os seus corpos. E falando em diversos idiomas. E era a festa de Pentecoste, ou festa da peregrinação, ou seja, judeus de todos os lugares, de diversos países, estavam em Jerusalém para sacrificar e adorar ao Senhor. Vários idiomas. E aquele povo falou: o que está acontecendo? Eu estou entendendo esses galileus. Eles são galileus, mas eles estão falando no meu idioma. Eles estão falando na minha língua. E aconteceu, irmãos, que aquilo se alastrou, tomou a cidade. E Deus colocava no meu coração hoje o primeiro ato de evangelismo depois da ida de Jesus acontece em Atos capítulo 2. Aqui a tampa da chaleira voa, como diria o pentecostal, aqui a terra treme, o homem sacode, a presença de Deus desestabiliza o planeta, as pessoas são impactadas agora, porque como dizia meu velho pai, o treme terra pisou neste lugar. E aí, quero ler Atos 2. Quando chegou o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos em um só lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento forte, muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam sentados. E apareceu línguas de fogo que se separavam e pousavam sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito permitia que se expressassem. E havia em Jerusalém judeus piedosos que procediam de todas as nações do mundo. Ouvindo-se o som, ajuntou-se uma multidão que ficou perplexa, pois cada um os ouvia falar no seu próprio idioma. Atônitos e maravilhados perguntavam: não são galileus todos esses que estão falando? Então, como podemos ouvir cada um de nós na nossa língua materna? Abre um parênteses aqui. Se Deus quer usar, Deus vai usar.
Eu passei por uma experiência ainda muito moço. Eu guardei para mim. Nunca mais aconteceu. Foi na sala de casa, na casa do meu pai. Chegou um casal de japoneses que tinham aceitado Jesus há pouco tempo. O marido já tinha aceitado, mas a esposa ainda tinha dúvida. E no meio da oração, meu pai orando e nós orando, Deus tomou a minha vida. E eu comecei a falar japonês. Eu não entendi nada, irmão. Mas conforme Deus ia me usando, aquela mulher largou do marido, caiu de joelho na sala e começou a chorar e a gritar: só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. E depois que acabou aquele momento, meu pai falou: você entendeu? Ela falou: eu entendi. Falou na minha língua, falou da minha preocupação, falou da minha dúvida, mas hoje eu não tenho mais dúvida. É esse Deus que você serve e adora, meu irmão. E aqueles homens estavam perplexos. Como podemos ouvir esses homens? E no versículo 9: pardos, medos, elamitas, habitantes da Mesopotâmia, da Judéia, Capadócia, de Ponto e da província da Ásia, da Frígia, Panfília, do Egito e das partes da Líbia, próximas a Cirene, visitante, vindos de Roma, tanto judeus convertidos ao judaísmo, cretenses e árabes, nós os que ouvimos declarar as maravilhas de Deus na nossa própria língua. Agindo Deus, Ricardo, quem poderá impedir? E eles ficaram atônitos. Versículo 13: outros, contudo, zombavam e diziam: esse pessoal bebeu vinho demais. Olha para mim, quero dizer algo para você. Não se preocupa com aquele que duvida. Não se esmoreça com aqueles que querem zombar de você. Quem zomba é porque não tem. Quem zomba nunca vai ter. E por isso ele zomba, por isso ele desfaz, por isso que ele quer que você pare, porque você tem o que ele não tem. Você está cheio de algo que ele nunca vai ser cheio enquanto não se arrepender. A inveja, irmãos, é uma doença. Você compra um carro novo, alguém diz: tem melhor. Você reforma a sua casa, alguém diz: ah, você podia ter feito assim. Pessoas que não se alegram com você, pessoas que não festejam com você. Vou te dar um toque aqui de amigo: se afasta dessa galera. Anda com quem te ama. Anda com quem está sempre com a mão estendida para você. Procure andar com pessoas que sempre têm uma palavra boa para a sua vida. Mesmo quando você está meio caído, você não está bem, essa pessoa vai olhar para você e não vai olhar os seus defeitos, mas vai dizer para você: rapaz, levanta, mulher, levanta, Deus é contigo, o Senhor te ama. Pois para apontar e criticar, existe o inferno inteiro, irmão. Sempre vai existir, infelizmente, pessoas que não vão se alegrar com você.
que não vão festejar com você. Pessoas que muitas vezes você chega, rapaz, estava no culto ontem, Deus falou poderosamente. Alguém vai dizer, será que é Deus? É porque eu ouvi um papo aí que o pessoal está enganando os outros. Aquele baldão de água fria, sabe? Tem uns caras que já andam com o baldão aqui, ó. Foge dos baldão. Fala para ele, foge dos baldão. Foge desses baldão. Foge, Isaac, dos baldão. O Isaac outro dia pregou um texto aí, esqueci qual é o termo agora que ele usava aqui na pregação. Ah, os bola murcha. Foge dos bola murcha. Foge, irmão. Bola murcha, meu Deus do céu. Anda com os bolas cheias. Mas, com o tempo, Deus te dará estrutura. Deus vai te dar um alicerce tão forte, que essas pessoas vão falar, e você vai olhar para eles, e vai olhar no olho dela, e dele falar, um dia, quem sabe, você vai sentir a mesma alegria que eu estou sentindo agora. Quebra. Foi o que Jesus, a mesma palavra que Jesus disse para a mulher samaritana. Ah, se você beber da água que eu tenho para dar, você nunca mais terá sede. Não se preocupe, minha irmã, pois esse tipo de gente está aí espalhada na face da terra. Mas você não está sozinho. Pegou? Você não está sozinho. Cutuca aqui. Você não está sozinho, não, irmão. Fica frio. Fica tranquilo. E aí, irmãos, todos aqueles homens e mulheres cheios do Espírito Santo, aqueles que duvidam, mas agora o apóstolo Pedro, o mesmo que negou Jesus, o mesmo que havia dito na ceia, olha, eu jamais te abandonarei. Pode todo mundo te deixar, mas eu não vou te deixar. Jesus olha para ele e diz, ainda hoje, antes que o galo cante, 3 vezes você me negará. E quando ele nega pela 3ª vez, o texto diz que ele corre e chora amargamente. Só que agora esse Pedro, presta atenção, esse Pedro agora está cheio do Espírito Santo. Uma coisa é Pedro não está vazio, outra coisa é Pedro cheio do Espírito Santo. E aí ele toma a palavra aqui no verso 14. Então Pedro se levantou-se com os 11 e em alta voz dirigiu-se à multidão. Homens da Judeia e todos que vivem em Jerusalém, deixa eu explicar isso, ouçam com atenção. Esses homens não estão bêbados, como vocês supõem. Ainda são 9 horas da manhã. Ao contrário, isto é o que foi predito pelo profeta Joel. Nos últimos dias, diz o Senhor, derramarei do meu espírito sobre todas as pessoas. Os seus filhos e suas filhas profetizarão. Os jovens terão visões, os velhos terão sonhos. E sobre os meus servos e minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias, e eles profetizarão. Mostrarei prodígios em cima, no céu, e sinais embaixo, na terra, sangue, fogo, nuvens de fumaça. O sol se tornará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Israelitas, ouçam essas palavras. Jesus de Nazaré foi aprovado por Deus diante de vocês por meio de milagres, maravilhas, sinais que Deus fez
entre vocês por intermédio dele, como bem sabem. Este homem foi entregue por propósito determinado e presciência de Deus. E vocês, com a ajuda de homens, transgressores da lei, o mataram, pregando numa cruz. No entanto, Deus o ressuscitou dentre os mortos, rompendo os laços da morte, porque era impossível que a morte o retivesse. A respeito dele, Davi disse: eu sempre vi o Senhor diante de mim, porque ele está à minha direita e não serei abalado. Por isso o meu coração está alegre e a minha língua exulta, e o meu corpo também repousará em esperança, porque tu não me abandonarás no Hades, e nem permitirás que o teu santo sofra decomposição. Tu me fizeste conhecer os caminhos da vida, e me encherás de alegria na tua presença. Irmãos, posso dizer com franqueza que o patriarca Davi morreu e foi sepultado, e no seu túmulo está entre nós até o dia de hoje. Ele, porém, era profeta e sabia que Deus lhe prometera sob juramento que faria um dos seus descendentes assentar sobre o trono. Foi a promessa de Deus? Que do trono de Davi não faltaria rei. E nasceu o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então este ressuscitou Jesus, e todos nós somos testemunhas desse fato. Exaltado à direita de Deus, ele recebeu do Pai o Espírito Santo prometido e derramou agora sobre os que veem e os que ouvem. Pois Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo declarou: o Senhor disse ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu faça dos seus inimigos estrado para os seus pés. Portanto, todo Israel fique certo de que este Jesus, a quem vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Quando ouviram isso, ficaram profundamente aflitos e perguntaram a Pedro e aos apóstolos: irmãos, o que faremos? E Pedro respondeu: arrependam-se, cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados, e receberão o dom do Espírito Santo, pois a promessa é para vocês, para os seus filhos e para todos que estão longe, para todos quantos o Senhor nosso Deus chamar. E com muitas outras palavras os advertia e insistia com ele, salvando dessa geração perversa. E aceitaram a mensagem e foram batizados naquele dia. Um acréscimo ao número de seguidores, aproximadamente 3.000 almas se renderam ao Senhor Jesus. Aplauda Jesus, irmãos. O primeiro sermão de Pedro, cheio do Espírito Santo. Você prestou atenção? Depois eu quero que você leia na sua casa. O que o Pedro pregou aqui? Jesus. Ele só pregou Jesus. Aqueles que vocês mataram com homens vivos, esse mesmo Deus ressuscitou o terceiro dia. Talvez eu lendo aqui, você fala: mas a mensagem é muito simples. É verdade, é simples, mas ela chega no coração com o poder do Espírito Santo. E quando a palavra de Deus entra, é como uma espada cortante de 2 gumes, que tem o poder de separar a alma do espírito. A palavra de Deus entra no nosso coração de tal forma que começamos a enxergar os nossos pecados, começamos a enxergar as nossas falhas, e reconhecemos as nossas fraquezas, as nossas mazelas e debilidades são expostas através da palavra. Mas Deus não faz isso para nos condenar, pelo contrário, Ele faz isso para que nós possamos nos arrepender, João.
Porque quando eu reconheço o pecado, eu preciso me arrepender. Eu falo, eu não quero pecar mais, eu não quero falhar mais. O que eu faço para não pecar? O que eu faço para não cair? Receba Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador da sua alma. E hoje todos os seus pecados te serão perdoados. E seja batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E recebereis o dom do Espírito Santo. E sereis cheios de Deus. E é por isso que a igreja é assim, cheio de ex-bêbados, ex-drogados, ex-perdidos. E agora, filhos do Deus Altíssimo. Porque cada um de nós lavou as suas vestes no sangue do Cordeiro. E eu quero dizer para você nesta noite, que a nossa missão é essa agora: passar o que eu recebi. Como Paulo diz lá em 1 Coríntios: porque o que recebi do Senhor, que também vos ensino, que Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e deu graças. Você está recebendo do Senhor, meu irmão. Pastor, eu não posso. Tudo você pode naquele que te fortalece. Pastor, eu não sei falar. Deus vai tomar a sua boca, meu irmão. Moisés também disse, eu não sei falar. Deus falou para ele, não se preocupa não, eu vou te usar assim mesmo. Jeremias disse, eu sou criança. Jeremias, nunca mais diga que é uma criança, porque aonde eu te mandar você vai, e a palavra que eu puser na tua boca, você vai falar. Eu sou o Senhor, uso quem eu quero. Não importa se é criança, como Davi derrubou um gigante. Não importa se é Abraão com 80 anos. Deus vai te usar. Não é pela nossa força, irmão. Não é pelos diplomas que eu tenho na parede. Não. Por Ele, por meio dele e através dele são todas as coisas. Então, meu irmão, chega de reclamar. Fala para o irmão, chega de reclamar. Faz a obra que Deus colocou na tua mão. Pergunta qual. Fala para alguém com todo carinho. Está parado por quê? Vamos tirar esse carro da garagem hoje. Pastor Isaac, o que adianta ter uma Ferrari? O que adianta ter uma Ferrari na garagem? Olha, eu tenho uma Ferrari. Você já andou? Não. Você já ligou? Deus me livre. O que adianta, irmão? Eu tinha uma Brasília velha. Michel, eu passava a tarde esfregando aquela lata velha. Quando ela perdeu o brilho, me ensinaram a passar óleo queimado. Primeira noite é maravilhosa, brilha, depois queima tudo. Pegava o açúcar da minha mãe para fazer pretinho. As rodas ficavam cheias de formiga. Aquelas marcas de ferrugem eu lavava e ficava assim. Tá da hora. Tomava um banho e fazia igual os menudos. Não se reprima, não se... Pegava a minha Brasília, descia Simão Lopes, e ela parecia uma BM, parecia uma Mercedes. Mas agora o Senhor nos deu uma Ferrari.
Como assim, pastor? Você tem algo excepcional na sua vida. O que você tem dentro de você muda histórias. O que você carrega muda vidas. O que você carrega muda situações. E muitos têm guardado para si mesmo. Não, irmão. Compartilhe o que Deus tem te dado. Anuncia aonde você estiver. Assim como Pedro disse: olha, vocês precisam saber desse Deus maravilhoso. Exerça o ministério que Deus tem te dado. Se envolva na casa do Senhor. Se envolva com as coisas do Senhor. E deixa Deus aflorar o dom que há em você. Nesta noite, Deus quer levantar outros Pedros, outros discípulos, homens e mulheres, cheios do Espírito Santo. Eu gostaria que você ficasse em pé agora. E nessa oração, eu quero mais uma vez pedir, você até já sabe, coloca a mão no teu coração, que é símbolo dos nossos sentimentos, das nossas intenções. Eu quero que você faça aí uma oração sincera agora. Se coloque diante do Senhor. Seja sincero: Senhor, eu não sei nada, mas o Senhor sabe tudo. Sou pequeno, mas o Senhor é grande. Eu sou fraco, mas o Senhor é forte. Ore, se derrame como Ana se derramou. Rasgue o teu coração na presença do Senhor. Poderoso e eterno Deus, ouvimos a tua palavra, Senhor. Ouvimos a tua voz nesta noite, Senhor. Que haja entre nós um avivamento, um despertamento, Senhor, de muitos irmãos e irmãs, Senhor, que há muito não sentem mais o gozo do Espírito, Senhor, que não sentem mais a alegria do Senhor, mas que nesta noite, Senhor, o Senhor traga um renovo, traga a sua transformação para a vida deste homem, para a vida desta mulher, Senhor, restaurando as nossas forças, restaurando o nosso ânimo, restaurando a nossa alegria no Senhor, papai. Eu oro para que o Senhor levante o caído, para que o Senhor fortaleça o fraco, papai. Eu oro, Senhor, para que o Senhor cure o enfermo de alma e de espírito, Senhor. Ori alamassuri canda lamassuri andalabaias. Papai, derrama de uma unção, Senhor, poderosa neste lugar, Jesus, pois sentimos a tua presença. Alegra o nosso coração, Senhor, pois a tua presença formoseia o nosso rosto, diz a tua palavra, Senhor. Ora balacalabassuri andalabassuri como alabaias. Ora calabassuri andalabaias. Aleluias, 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 Senhor. Enche-nos da tua presença, pois há muitos aí fora que precisam da palavra. Há muitos fracos e doentes aí fora, Senhor. E cada um de nós aqui somos ferramentas e instrumentos do Senhor. Que nesta noite o Senhor complete esta obra em nós, complete esta obra em nossas vidas, pois não existe para quem ir a não ser o Senhor, pois só tu
tem a palavra de vida eterna, Senhor. Só o Senhor é o caminho, a verdade e a vida. Aleluia. Antes de nós louvarmos, tem alguém entre nós que gostaria hoje de voltar para Jesus, ou de receber Jesus como seu único e suficiente Salvador?